paz de Cristo seja com todos. A mensagem de hoje será algo bem breve e que possa edificar sua vida, assim como abriu minha mente, abriu a minha compreensão, amém? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo diz: lembrem-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, e nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará forças a vocês para suportá-la. Essa passagem tem me ajudado a entender bastante, a me aproximar até mais de Deus e a compreensão, né, que tem também no primeiro capítulo de Tiago, me fez compreender melhor como resistir a uma tentação e como agir diante dela. O primeiro capítulo diz no versículo 13: quando alguém for tentado, nunca diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta alguém, mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Ou seja, é o seu próprio desejo. E aqui quando a gente fala no 1 Coríntios, né, ele diz que nenhuma tentação pode vir de Deus e que mesmo que você seja tentado, Deus já vai lhe dar um escape, já vai lhe dar uma saída de como passar por ela. Então já começa por aí, já quebra esse pensamento de que nós geralmente pensamos assim, né? Que uma tentação é mais forte do que nós, ou que nós não conseguimos resistir, ou que não temos forças para passar por ela. Só que geralmente a sua tentação é geralmente naquilo que você tem desejos. Então é o seu próprio desejo, é você combatendo o seu próprio desejo, é você combatendo a si mesmo. Então é a mesma coisa quando você faz uma dieta. Você faz uma dieta e em uma determinada semana você passa por um local que tem sua comida preferida, mas você ainda não pode comer porque talvez essa comida vai fazer você engordar. Então, para você pensa, nossa, que tentação passar por essa comida logo agora, né? Então, é assim que é na nossa vida espiritual. Nós somos tentados naquilo que nós gostamos, nós somos tentados naquilo que nós temos prazer. Então, nós temos um contentamento quando passamos por uma situação perigosa, nós gostamos de viver perigosamente, né? A gente, eu quero isso daí. E não é sempre assim, não deveríamos agir assim. Eu não vou dizer a você que eu passo por uma tentação e saio ilesa. Não, eu tenho uma compreensão agora do que é uma tentação e de como enfrentar essa tentação. Salomão, ele disse que é necessário você pensar sempre de tomar alguma atitude, é necessário você pensar antes de tomar qualquer posicionamento, para você sempre permanecer no caminho do bem e se apartar do caminho do mal. Salomão, ele sempre foi sábio e esse pensamento nos traz uma compreensão além do que é apenas a tentação, que a tentação não é só uma coisa que você acha bonito, que você tem um desejo e passa por ela. Não, a tentação é algo que pode te fazer morrer, a tentação é algo que faz você se afastar de Deus, a tentação é algo que faz você perder os seus sentidos. Depois que você passa por ela e que você vê o que fez, você tem um sentimento terrível. Eu não sei vocês, mas eu passo por um sentimento terrível. Então, algumas coisas eu consigo passar assim, outras eu já não sou tão boa. Mas assim que a gente tem que caminhar. É a mesma coisa quando nós caímos numa armadilha, né? Quando nós somos atraídos pelo que a nossa visão gosta. É como se a gente estivesse abraçando o mundo, é como se a gente estivesse abraçando o nosso próprio desejo e soltando a mão de Deus. Eu gosto sempre de imaginar que é como se eu fosse um bebê, estivesse pegando na mão de algum adulto, eu tô aprendendo a andar ainda e por alguma razão eu quero soltar da mão do adulto e eu acabo caindo. É essa mesma maneira, dessa mesma forma, é essa linha de pensamento. Deixa eu ver. A adrenalina que a gente sente quando passamos por uma tentação, né? Eu tenho que fazer isso, é necessário. Eu não sei se vocês se sentem assim, mas quando eu sou tentada em algo, eu fico com aquele pensamento de, nossa, é necessário eu fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu não tenho como vencer. Mas você tem como vencer, sim. Você não é obrigado a passar pela tentação e desfrutar dela. Você pode ver a tentação e você pode se apartar dela. Você não precisa se entregar a ela. E mesmo se você se entregar a ela, você tem que ter a consciência de que você está agindo por sua própria atitude. Você tem que exercer o domínio próprio. Você precisa compreender o que você está
fazendo ali, o que está acontecendo ao seu redor. Então, eu recomendo que você se examine para entender o que você gosta, qual é o seu desejo, o que tem atraído a sua carne, o que tem te atraído para viver na contramão de Deus, o que está te fazendo ir por outro caminho, entende? Eu anotei algo bem bacana aqui. E sabe por que é tão difícil a gente passar pela tentação? Porque é algo que nos atrai, é algo que é muito atrativo. Então, pra gente, na nossa mente, é impossível. A gente fica, nossa, eu não vou poder aproveitar isso, eu não vou poder seguir por isso, eu não vou seguir esse caminho. É muito difícil você ver uma coisa que te atrai e você dizer, eu não vou seguir por aí, não é isso que eu quero. Por exemplo, eu não gosto de fígado, então eu não sou facilmente atraída por fígado. Eu sou facilmente atraída por quê? Por chocolate, por massa, por seja lá o que for. E geralmente quando a gente está vivendo desta forma é porque nós estamos querendo alimentar a nossa carne e não o nosso espírito. Então nós temos que também saber quem nós vamos alimentar de fato, quem vamos alimentar, quem vamos dar prioridade. E se você tem certeza que está sendo tentado em alguma área, entenda que quando eu falo tentação, eu não estou falando apenas da tentação sexual, não estou falando apenas desse tipo de tentação, é todo tipo de tentação, seja um jogo, seja um programa, seja uma pessoa, seja uma amizade, você tem que compreender que essa tentação pode fazer perder muita coisa que vem da parte de Deus. E mais uma coisa, se você está sendo tentado é porque você tem vontade de fazer isso. Então, o recomendável é que você compreenda exatamente pelo que você está sendo tentado. Se você ainda não percebeu, é bom que você respire, você veja a situação que está acontecendo ao seu redor e peça direção e discernimento ao Espírito Santo. Peça forças a Deus, porque só Ele pode te dar essa força. Assim como Ele falou em 1 Coríntios, que se você for tentado em alguma área, Ele já tem o escape para você. Bom, e essa é a compreensão que eu tenho hoje sobre a tentação, que é algo que me atrai. A tentação é algo que está dentro de mim, é o que eu gosto, é o que eu tenho vontade de fazer. E quando, ainda no capítulo de Tiago, ele fala que quando uma tentação, nós não conseguimos suportar uma tentação, ela se torna um pecado. Quando ele diz aqui, estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Portanto, não se deixe enganar, caros irmãos, mas tudo quanto é bom, perfeito e que vem de Deus, o Criador de toda a luz, e que resplandece para sempre, sempre, sem mudança nem sombra. Então, o correto e o mais maravilhoso é você permanecer perto de Deus. E se, por via de alguma coisa que acontecer, você vê que está sendo atraído pela sua tentação, e mesmo assim você vê e saber e seguir e ainda cair na tentação, aí eu sinto muito, o problema é todo seu. Porque é a sua própria concupiscência, é a sua própria vontade. Você tem que exercer seu domínio próprio, como falamos antes, porque é a sua própria vontade. Você tem que saber o que você vai seguir. Se você está seguindo o caminho da tentação, sinto muito, você vai se arrepender lá na frente, mas foi a sua própria escolha. Amém? Que Deus te abençoe.